Saúdo os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez juntos, examinando as Escrituras. Hoje nós vamos fazer uma pergunta para os irmãos, vamos procurar respondê-la. E os irmãos aí, as irmãs, procurem também em suas casas, em seus estudos bíblicos, ter uma ideia mais aprofundada desse assunto, porque é muito abrangente isso aqui. Então o Senhor mostrou para mim assim: que dia que Adão foi expulso do paraíso? No sexto dia? No sétimo dia? Depois do sétimo dia? Que dia que Adão foi expulso do paraíso? Então nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos no versículo 27 ao 31, a palavra de Deus diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Então aqui no dia sexto Deus criou o homem, criou os animais, deu tudo para o homem viver, e Deus viu que era bom. Então foi à tarde e amanhã o sexto dia. Aí o que acontece no capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então aqui Deus descansou, foi a bênção de Deus, a paz que reinou neste sétimo dia, durante todo o sétimo dia. Então nós podemos dizer assim: Adão foi criado no sexto dia, não sabemos a que altura do sexto dia, mas viveu o sétimo dia em paz, um dia abençoado. No dia abençoado, Deus não expulsou ninguém do paraíso. No dia abençoado, Deus só descansou das maravilhas da sua obra que criara e fizera. Então nós vemos aqui que é bem possível e bem dentro das Escrituras que nós tenhamos como certo que Adão, ele ficou ali o dia sétimo, 1000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então ali ficou 1000 anos com sua esposa, gerando filhos, porque a ordem de Deus foi para que enchesse a terra. O sexo entre o casal não é pecado. Então eles estavam ali enchendo: sujeitai-a, dominai, né, e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então como que vai haver esse enchimento de gente na terra? Através da multiplicação do ser humano, através do ato sexual, que nesse momento aqui era puramente abençoado, santo, sem qualquer malícia, sem qualquer maldade. Não havia maldade, não havia nada que desagradasse a Deus aqui nesse lugar. E assim perdurou aqui no sétimo dia. E daí em diante nós vemos que em Gênesis 2:17, a palavra diz assim, 16 e 17: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então esse dia seria assim, um dia, uma segunda-feira, uma quinta-feira? Não. Seria o dia de Deus. No dia em que você comer, você vai morrer. E aí
no capítulo 3, do versículo 23, nós vemos que 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja bem, aqui nós vemos que Adão, ele acabou desagradando a Deus, desobedeceu a Deus e pecou, e junto com ele também a sua esposa. E aí eles foram expulsos. E como que nós podemos chegar a essa conclusão final de que realmente o homem ele ficou 1000 anos lá no paraíso e foi expulso depois disso? Porque veja bem, em Gênesis capítulo 5, versículo 5, diz assim que e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, a partir de quando se começou a contar a idade de Adão? A partir de quando? Certamente foi a partir da expulsão dele. Enquanto ele estava no paraíso, ele tinha vida eterna, não tinha morte. Você só vai morrer no dia que você desobedecer, comer desse fruto aqui. Então, como Adão desobedeceu, foi expulso do paraíso, e a partir daquele momento começou a contar o seu dia da morte. Era o dia da morte de Adão, o dia que ele foi expulso do paraíso. Começou com a perda da bênção da vida eterna, a bênção de viver indefinidamente. Então ele perdeu essa bênção, tanto ele quanto todos os que estavam com ele, porque ali 1000 anos reproduzindo. Então saiu dali do paraíso, não foi só Adão e Eva, foi Adão, Eva e milhares de filhos que eles tiveram nesse período todo, e os filhos gerando filhos também. Por isso que nós vemos que Caim matou Abel, e depois ele foi para outras terras e lá casou. Por quê? Porque saiu um povo inteiro do paraíso. Então aí nós vemos a lógica do Evangelho, a lógica da palavra de Deus. E nós vamos fazendo comparações. Adão viveu 1000 anos em paz, né, como nós estamos vendo aqui, e o último Adão, que é Cristo, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 8, diz assim que: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou-o por 1000 anos. Esse anjo prendeu o dragão, que é o diabo e Satanás, por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e encerrou, e colocou selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois ele vai ser solto. E vi tronos, se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então Cristo vai reinar 1000 anos. Cristo é o quê? É o último Adão. Então, assim como o primeiro Adão reinou 1000 anos, assim também o último Adão reinará 1000 anos. Nós vemos aqui Cristo pregando o Evangelho 3 anos e meio. É uma outra comparação que estou fazendo aqui para os irmãos. Cristo pregou o Evangelho 3 anos e meio. Quanto tempo o diabo vai imitar Jesus e vai perseguir a igreja? 3 anos e meio. Vai fazer um pacto de 7 anos. E no meio da semana, são 3 dias e meio, 3 anos e meio, e no meio da semana ele vai romper o pacto e vai perseguir a igreja. Ele vai fazer esses prodígios, essas coisas, no mesmo período que o Senhor Jesus também fez as maravilhas.
e anunciou a salvação? 3 anos e meio. E o inimigo vai fazer tudo isso em 3 anos e meio. E o primeiro Adão reinou e viveu em paz 1000 anos, e foi uma maravilha. O último Adão, que é Jesus Cristo, também reinará 1000 anos, e nós com ele, assim como os filhos de Adão viveram com ele 1000 anos, nós também viveremos 1000 anos de paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10, livro de Eclesiastes, diz assim: e engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim. Capítulo 1, versículos 9 e 10. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então nós vemos aqui também em Eclesiastes falando, não tem nada novo debaixo do sol. Esses 1000 anos que o Senhor Jesus vai ter, reinando e reino de paz, foram aqueles 1000 anos que Adão também já reinou 1000 anos de paz. E também ainda em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 15, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então, irmãos, irmãs, o que isso nos mostra? Nos mostra que Deus tem tudo planejado, não tem nada estranho, não tem nada absurdamente acontecendo na face da terra, não tem o porquê nós ficarmos preocupados. Tudo que vai acontecer já aconteceu, e o povo de Deus vem sendo vitorioso desde lá, e Deus vem castigando os infiéis, os incrédulos, aqueles que vivem na carnalidade. Deus lançou fora do paraíso por causa do pecado, e mandou que o mundo acabasse em água por causa do pecado, da maldade do ser humano. E agora está reservado um dia em que com juízo e justiça vai julgar o mundo. E vai acabar, não vai mais em água, porque ele prometeu que não seria mais com água. Vai ser com fogo, todos os elementos ardendo se desfarão. Que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, para que esse dia não vos apanhe de surpresa? Mas então esse fogo já teve também? Sim, já teve, lá em Sodoma, Gomorra. Já foi uma amostra do que viria. As cidades impenitentes e o mundo todo agora, não é só mais 4, não são mais 4 cidades só, é o mundo todo impenitente. O Senhor não vai destruir 4 cidades ou uma região apenas, vai destruir o mundo todo, porque o mundo todo jaz no maligno. O mundo está desviado da palavra de Deus, são poucos os que buscam a verdade. As pessoas estão interessadas somente em aquilo que traz satisfação carnal e altas indagações e se falando continuamente de anticristo. Eu não quero saber quem é o anticristo, eu quero saber de Jesus Cristo. Eu quero saber o que agrada ao meu Senhor, o que fazer para agradar ao meu Senhor, porque o anticristo é esse, o anticristo é aquele. E daí que você fica sabendo, o que vai acontecer? Você vai fazer alguma coisa? Você tem que aprender a servir a Deus e fugir do pecado, porque é o pecado que condena a pessoa. Então nós estamos aqui olhando e vendo o Senhor, as operações maravilhosas que Ele fez no passado, os julgamentos, os anjos que Ele enviou para proteger os que são dele, fez parar o sol, a lua, para que o seu povo fosse vitorioso na batalha, fez sair água da rocha, abrir mar, abrir o rio, e fez tantas maravilhas, coluna de fogo, coluna de fumaça guiando o povo, e maravilhas e maravilhas. Não havia exército, nem arma, nem poder que pudesse subjugar o povo de Deus. Sempre um povo pequeno, um povo que não buscava conquistar terras, não queria dominar as pessoas, queria ter uma vida pacífica, queria ter uma vida em paz, e durante muito tempo foi assim. Conseguiram ser abençoados e guiados pelo amor de Deus, né? Se deixaram levar pelo Espírito Santo, e Deus foi abençoando e deu tantas bênçãos e maravilhas, e o povo herdou uma promessa gloriosa. Então hoje nós fazemos parte também deste povo escolhido, esta nação eleita, e as promessas são para nós também. Nós não participamos lá do passado,
nossos familiares, segundo a carne, estávamos todos ausentes aos concertos de Deus. Mas hoje Ele nos chamou, venha fazer parte aqui, vem viver comigo 1000 anos de paz. E depois desses 1000 anos, vocês ficarão comigo a eternidade. Não vai ser mais só 1000 anos. O diabo vai ser solto por um pouco de tempo, depois desses 1000 anos, e aí então vai se juntar todas as nações da terra para combater o povo de Deus. Um povo que não tem armas, um povo que não tem nada material, que não se firma nas coisas materiais, mas um povo fiel a Deus, obediente, temente, cheio de amor, de sinceridade. E aí o próprio Deus lutará por nós e nos dará vitória, e nós estaremos eternamente com o Senhor. Então que chamado maravilhoso, que bênção gloriosa. Veja lá, Adão viveu 1000 anos lá em paz com seus filhos e os filhos de seus filhos, e foi uma nação toda vivendo em paz no paraíso. Nós vamos também estar com Cristo, 1000 anos de paz no paraíso. Que dia que Adão foi expulso? No 6º dia? No 7º dia? Certamente foi depois do 7º dia. Depois do ano, do tempo sabático, do tempo de descanso. Foi depois desse tempo de paz, que como também será agora no princípio, no fim. Depois dos 1000 anos de que Jesus vai reinar, o diabo vai ser solto de novo. Como foi também no passado. Depois dos 1000 anos, o diabo colocou o empecilho para continuarmos no paraíso. Mas o Senhor conserta todas essas coisas e nos dá salvação. Que Deus nos anime a cada dia, que possamos a cada dia estar firmes nas promessas do Senhor. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.